Prefeitura de Paranaguá. Estamos aqui, direto da cidade, transmitindo este evento tão especial. Uma grande oportunidade para que você, eleitor de Paranaguá, possa decidir o seu voto, possa ver realmente quem são os candidatos que estão preparados aqui nos próximos. Bom, agora então vamos começar com este VT das regras aqui do debate para apresentar para vocês como confrontos a partir de agora. O debate terá 3 blocos. A posição dos candidatos no estúdio foi definida por sorteio com os representantes de cada partido. No primeiro bloco, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar. Depois, vamos ter a primeira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Nesta rodada, cada candidato vai fazer uma pergunta e responder quantas vezes for questionado. A sequência foi definida pela ordem dos púlpitos. Nos blocos 2 e 3 também vai seguir com as mesmas regras do primeiro bloco. Os primeiros a perguntarem nos blocos 1 e 2 foram definidos por sorteio. No último bloco, além da rodada de perguntas e respostas, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Cada rodada terá 3 minutos e 30 segundos, sendo o tempo dividido em pergunta, 30 segundos, resposta, 1 minuto e 30 segundos, réplica, 1 minuto, tréplica, 30 segundos. A contagem do tempo será regressiva e informada aos candidatos. O direito de resposta terá 1 minuto e será concedido ao candidato que se sentir ofendido. O pedido será endereçado ao departamento jurídico, que vai analisar. Caso seja concedido o direito de resposta, este será realizado dentro do mesmo bloco ou no início do bloco seguinte. Bom, estão aí as regras, então, bastante claras, oportunidade para que você, eleitor, então, novamente possa ver o que o seu candidato tem a oferecer à sua cidade e para que você decida o seu voto. Gostaria de agradecer e já citar também que cada candidato terá, então, de acordo com essas regras, todas essas possibilidades e, caso se sinta ofendido, então, temos o nosso departamento jurídico coordenado pelo Dr. William, ao quem agradecemos, né, que definirá se o direito de resposta será concedido ou não. Neste primeiro bloco, então, começamos pela apresentação dos candidatos e por essa pergunta tão importante: por que você merece o voto do eleitor de Paranaguá? Quem começaria, então, a apresentação é a candidata Roselaine, que não compareceu ao debate. Então, começamos pelo candidato Adriano Ramos. Boa noite, candidato. Por que você merece o voto do eleitor de Paranaguá? Boa noite. Debate importante para a cidade de Paranaguá, a gente poder discutir propostas para a cidade. Eu tenho me preparado muito, me sinto muito preparado para essa função tão importante, que é ser o prefeito da cidade de Paranaguá. Passei pela Câmara Municipal, acredito muito que o prefeito da cidade é importante ter essa experiência legislativa. Eu apresentei muitos projetos na Câmara Municipal para o desenvolvimento de Paranaguá e nós não conseguimos avançar naquela oportunidade. Me preparei, viajei por várias cidades de Santa Catarina, do estado do Paraná, para conhecer outras realidades, cidades de sucesso que se desenvolveram. Criamos um projeto Paranaguá que a gente faz, que antes do período eleitoral, por cerca de 4 meses, nós andamos casa a casa, todos os bairros, conversando com as pessoas, entendendo as necessidades. Me sinto pronto, muito preparado para poder conduzir Paranaguá para os próximos 4 anos. Conversamos com todos os segmentos, com todas as pessoas, instituições, e entendemos que Paranaguá é uma cidade que tem um grande potencial e eu me sinto pronto para esse desafio, que é conduzir uma cidade tão importante que é Paranaguá. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato André Pioli. Candidato, por que você merece o voto do eleitor de Paranaguá? Boa noite. Uma boa noite a todos, uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui. Uma boa noite a todos da imprensa, obrigado Bandeirantes, obrigado Rádio Difusora e JB que fizeram esse debate. Uma boa noite para o Renato Emanuel, para o nosso candidato Maguim, Galo e Adriano. Eu quero ser prefeito de Paranaguá para fazer tudo aquilo que pode melhorar a vida das pessoas. Nós fizemos nos últimos anos uma relação muito intensa entre os Portos do Paraná, no qual eu fui diretor empresarial, com o município de Paranaguá, a Prefeitura Municipal de Paranaguá, o prefeito Marcelo Roque. Nós avançamos muito, nós pagamos os impostos à nossa cidade,
nós fizemos investimentos na construção dos trapiches, nós fizemos obras importantes, trouxemos os navios de passageiros que geraram emprego, renda para a nossa população. Eu estudei muito, me qualifiquei muito, aprendi, viajei o mundo, conheci muitas coisas importantes a colocar na nossa cidade, e Paranaguá é uma grande cidade e assim eu serei um bom prefeito cuidando da cidade. Obrigado, candidato. Agora é a vez da apresentação do candidato Galo. Por que você merece o voto do eleitor de Paranaguá? Boa noite, Galo. Boa noite, senhoras e senhores. Que Deus seja louvado. Bem, primeiro, uma oportunidade muito grande de estarmos presentes para acabar até com a farda de pesquisa A, pesquisa B. Acabar com essa falsidade. Por que o Galo quer ser candidato e pode ser candidato a prefeito de Paranaguá? Porque é a minha paixão. Porque Paranaguá é a minha vida. Eu estive deputado durante 4 anos e 95% das minhas emendas foram para dentro de Paranaguá. Mesmo que o cidadão que comanda Paranaguá não quisesse divulgar, mas a realidade está aí, a olhos vistos. Nós temos pessoas aqui experientes, tiveram a chance, não fizeram. Então, esse é o momento que o Galo se apresenta para levar até Paranaguá, para que vocês que estão nos acompanhando possam entender que nós temos um compromisso, juntamente com a minha vice, doutora Patrícia Hobbes, que está ali, para fazermos a mudança real de Paranaguá. Nós não temos um compromisso com um grupo político, grupo financeiro do lado de lá ou do lado de cá, seja qual for o lado. Aqui o caneco agora vai esquentar. Então, por isso que eu quero ser o prefeito de Paranaguá, para representar realmente o meu povo, o meu querido povo que é pobre. Obrigado, Galo. Agora é a vez do candidato Maguim. Por que você merece o voto do eleitor de Paranaguá? Boa noite, candidato. Boa noite a todos aqui da mesa. Pioli, Adriano, Galo, Emanuel. Boa noite, imprensa. Boa noite a vocês aí em casa, telespectadores. Peço licença para entrar na casa de vocês. É o seguinte, o Maguim não teve gestão nenhuma, o Maguim nunca participou de política, mas o Maguim foi estudar para fora, porque aqui não tínhamos uma faculdade ou alguma coisa. Hoje até que está bem melhor, né? Pois é, na minha época não tinha, eu tive que ir para Curitiba. Voltei, né? Passei aqui minha infância e adolescência, saí e voltei. E eu aprendi com a população de Paranaguá a ver os erros de gestões passadas. Eu aprendi a ver que não está muito correto as coisas que estão aí. Se tivesse bom, a gente não estava aqui. Então, eu achei que era hora, eu fui preparado, tá, na minha empresa durante 40 anos. Então, quem está preparado aqui sou eu. Eu sei gerenciar. E é isso que eu vou fazer com a Prefeitura de Paranaguá, um modo empresarial. Muito obrigado, candidato. É a vez agora do candidato Renato responder a essa pergunta tão importante. Por que você merece o voto do eleitor de Paranaguá? Boa noite. Boa noite a todos que se fazem presente aqui na mesa, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui presente, a todos que estão em casa. Eu, Renato, da Autoescola Emanuel, sou empresário, com o número 35 com o PMB, venho fazer um novo estilo de gestão. A minha gestão é gestão para a cidade de Paranaguá, uma gestão empresarial, crescer e multiplicar. A minha visão é realmente tirar Paranaguá da linha que vem da pobreza, a linha que vem sempre atrasando a gestão da cidade de Paranaguá. Uma política que vem trazendo caos, trazendo benefícios somente para grupinhos e não para a sociedade. Então, eu sou empresário, estou preparado, venho com a presença de Deus, sou o único que tenho a coragem de vestir a cor verde e amarelo como patriota, defender o povo cristão, o povo conservador e realmente pôr as empresas na linha do progresso que estão atrasadas por muitos anos. Obrigado, candidato. Então, assim encerramos as apresentações, mas neste primeiro bloco já fazemos a primeira rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Por sorteio anterior, o primeiro a fazer a pergunta neste bloco é o candidato André Pioli. Candidato, para quem vai a sua pergunta e você já pode fazê-la. Eu quero fazer a pergunta para o candidato Adriano Ramos. Eu gostaria de saber, ao longo da jornada da vida, qual a experiência o senhor adquiriu ao longo de gestões, qual o senhor participou, para poder ser o prefeito da nossa cidade e administrar a vida de mais de 160 mil habitantes. Cuidar da vida, fazer investimentos, promover política pública de qualidade para todas as pessoas que têm necessidade na nossa cidade.
a minha experiência, uma experiência de vida, dos meus mais de 50 anos de idade, onde eu conheço a realidade da nossa população, conheço a nossa cidade. Fui vereador na cidade de Paranaguá, um vereador muito atuante. Criei o gabinete nos bairros, o primeiro e único de Paranaguá, onde eu andei todos os bairros da cidade, conhecendo as necessidades, conheço quem são os invisíveis e os esquecidos, conheço dos trâmites do Legislativo, porque estive na Câmara Municipal, tive o prazer de passar por aquele local sagrado, onde trabalhei muito pela nossa população. Na Câmara Municipal foram 333 projetos de lei em benefício à população de Paranaguá, 2.701 indicações de melhoria para a cidade, mas, infelizmente, este vereador, representando o povo, a voz do povo, não era nem recebido pelo prefeito municipal. Uma cidade precisa de alguém que conheça as necessidades, conheça as pessoas. Tem candidato que, se soltar lá na Labra, não vai conseguir voltar para casa porque não conhece Paranaguá. Conhece ali a José Lobo, mas a cidade não conhece. Precisa conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer as necessidades. Eu conheço, eu sei, eu me preparei também buscando novas políticas, como disse aqui no início, em outras cidades que são super desenvolvidas. Paranaguá, a mãe do estado do Paraná, com 376 anos, enfim, vai ter um prefeito que cuide da cidade e cuide das pessoas. O candidato Adriano, que foi vereador por 8 anos, que tem esses tantos projetos e requerimentos que ele fala que fez pela nossa cidade, mas que não tem nenhum aplicado, que não teve o mínimo de articulação e poder conversar com 2 prefeitos diferentes, não conseguiu ter a mínima de conversa, não conseguiu fazer nenhuma política pública para a cidade, teve 8 anos de salário. E qual é a política, qual é a lombada que o senhor colocou, qual é a rua? Vereador não é só fiscalizador, vereador é fiscalizador, sim. Fiscaliza os problemas, vê quais são os problemas e passa para o prefeito para resolver, para melhorar a vida das pessoas. Eu fui o repórter cidade na nossa cidade, andei pela nossa cidade inteira, conheço todos os dramas e alegrias das pessoas e ajudei muita gente, diferente do senhor, que teve um gabinete e não ajudava absolutamente ninguém. Pode falar, candidato. Pode voltar o tempo, então? Vamos voltar o tempo? Tem como voltar o tempo, então, para o candidato? Pode Obrigado. começar. O candidato à minha esquerda, ele não conhece Paranaguá. Ele não conhece a necessidade das pessoas. Ele não andou por Paranaguá. Ele não conhece a realidade da população paranaguara. E ele não sabe nem o que ele fala, que ele falou requerimentos. Não foram requerimentos, deputado, candidato. Requerimentos é pedido de informações. Foram indicações de melhoria para Paranaguá. 2.701 indicações. Mas como eu não aceitei ser o líder do prefeito, eu nunca mais fui recebido em 4 anos. Seu tempo acabou, candidato. Então, tivemos aí a primeira rodada para você que nos acompanha, então, pela Band, pelo Band Litoral, pelo JB Litoral também, pela Difusora FM Paranaguá e também pelo blog do Matraca. Então, estamos ao vivo com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá e, por sorteio, então, o segundo candidato a fazer pergunta agora é o candidato Galo. Para quem vai a sua pergunta, candidato, o senhor tem 30 segundos. André Pioli. Senhor candidato, eu gostaria que o senhor esclarecesse a todos nós essa relação do senhor com o prefeito dessa cidade, por causa do passado, para entender qual é o modus operandi de vocês nesse momento. Antes era um ódio total. E a cidade precisa compreender, eu também gostaria, como seu adversário, inimigo não, mas seu adversário, de entender como é que é esse toque, por favor. O senhor respondeu bem. Não é inimigo, é adversário político. E eu fui adversário do Marcelo em 2016, sim. Nós nos enfrentamos na urna. Quando terminou a eleição, no dia seguinte eu liguei para o Marcelo, parabenizei e me coloquei à disposição do Marcelo para construir a cidade. Os 12 vereadores que se elegeram junto comigo me ligaram também. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão trabalhar junto com o prefeito, vão conversar com ele. Paranaguá, e o propósito de vocês era cuidar da nossa cidade. E assim eles fizeram. Os 12 que se elegeram comigo fizeram a base do prefeito. Nós estabelecemos uma relação de muito trabalho. Em 2018, o Ratinho Júnior, nosso governador, ganhou a eleição
me convidou para estar à frente dos portos do Paraná, e como diretor, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o prefeito Marcelo Roque e estabelecer um diálogo, uma sintonia. Paranaguá precisa de união, não de desunião, de desagregação, e assim a gente fez a relação entre o porto e a cidade. Nós pagamos os impostos da cidade, mais de 50 milhões de reais, que foram investidos em saúde, educação, asfalto, qualidade de vida. Nós fizemos a chegada dos navios de passageiros em União, que geraram mais de 2.000 oportunidades de trabalho na nossa cidade. Nós conseguimos fazer as obras importantes na nossa cidade, como a entrada da cidade, o viaduto do Samambaia. Nós fizemos também a revitalização da Bento Rocha e o projeto executivo da Avenida Ayrton Senna, que agora está incluso na nova concessão, e a ponte da Ilha dos Valadares. O que seria de Paranaguá nesses últimos 8 anos se não tivesse essa boa gestão, essa boa união? Bem, da Ponte dos Valadares, o Galo tem o pezinho lá dentro, mesmo que vocês não queiram. Agora, é muito fácil, Pioli, Vossa Senhoria estar numa campanha com a máquina na mão. O senhor tem o apoio, porque o senhor foi diretor do Porto até então, o senhor tem apoio do governador, o senhor tem apoio da máquina. Nós vemos na cidade, não só a sua, mas as milhares de bandeiras que poluem a cidade. E é muito fácil, senhor candidato Pioli, tocar uma campanha sossegadamente com o apoio da máquina. A sensação que nos passa é que a prefeitura está do seu lado de todas as maneiras possíveis. É carro para lá, é bandeira para cá. Na minha maneira de entender, secretário, isso pelo menos é desigual, né? Faz parte, o José Fernandes aqui faz parte, mas é desigual porque vocês usam as máquinas mais fortes, governo do Estado, Porto e Prefeitura. O importante é as propostas que o Galo tem para todos vocês. Aí está, portanto, a resposta do senhor Pioli em relação a Marcelo e Pioli. Eu gostaria de esclarecer, Galo, eu tenho certeza que você gostaria de ter o apoio do Marcelo também, gostaria de ter o apoio do Ratinho Júnior, até falou isso uma vez num vídeo. Sobre a questão do poder econômico que o senhor falou, do abuso da máquina, eu garanto para o senhor, todo o dinheiro que foi investido na minha campanha até agora foi o dinheiro de doação eleitoral de mim mesmo. Eu doei o dinheiro para a minha campanha eleitoral, e que o meu dinheiro vem do meu trabalho, das minhas lojas, da minha construção, da minha jornada. Diferente de candidato que já recebeu 1 milhão de fundo partidário. Acabou. Obrigado, candidatos. Agora é a vez do candidato Maguim. Para quem vai a sua pergunta, o senhor tem 30 segundos. Minha pergunta vai para o candidato Adriano Ramos. Candidato Adriano Ramos, vimos agora nos últimos dias pessoas sendo despejadas das suas casas, tratores passando por cima de casas, Ilha dos Valadares e tantos outros bairros. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual o projeto que o senhor tem para essa cidade, para moradia, para habitação? Obrigado pela pergunta, candidato. Acho que o tempo ali está... Agora sim. Candidato, obrigado pela pergunta, uma pergunta interessante, importante. E como eu criei o projeto Paranaguá que a gente faz, durante 4 meses nós andamos por toda Paranaguá, conversando com as pessoas, entendendo as necessidades, e nós vimos pessoas, Maguinho, chorando, muitas pessoas chorando, porque perderam o direito da sua moradia, do seu local de trabalho, do seu local de moradia. Inclusive, uma cena que me chamou muita atenção, ali na Vila do Povo, onde numa determinada rua, tem 3 casas da mesma família, e numa dessas casas, um casal, os dois com mais de 80 anos, que receberam uma notificação que teriam que sair dali. Um governo que pensa nas pessoas, um governo que cuida das pessoas, precisa entender que um programa habitacional se faz necessário. Nós temos dentro do nosso plano diretor áreas destinadas para habitação. E nós vamos junto com o governo do Estado, da qual eu estive recentemente com o governador Ratinho Júnior, junto com a Coapar, junto também com o governo federal, vamos buscar esses recursos para serem aplicados e construir moradias para a nossa população. Não se pode tirar as pessoas de suas casas e colocar as pessoas nas ruas. Tem que ter respeito pelas pessoas. Isso é cuidar das pessoas e, infelizmente, o governo que está não cuidou e não tratou desse assunto importante. Pois é, candidato Adriano Ramos. Nós temos uma proposta, o PDT tem uma proposta muito boa, inclusive doando os terrenos, né, a prefeitura mesmo, e a pessoa podendo financiar na Caixa Econômica.
A outra é que vamos construir 2.000 casas, já com energia solar e água captada da chuva. Então, aí vai sobrar mais dinheiro para o trabalhador colocar na mesa dele. As últimas casas construídas do Minha Casa Minha Vida foi no governo PDT, só para vocês não esquecerem, com amor. Bom, ainda temos mais 2 rodadas aí de perguntas e respostas neste bloco. Agora é a vez do candidato Renato. Para quem vai a sua pergunta, candidato? 30 segundos. O André Pioli. André Pioli, a gente vive numa cidade que está atrasada por muitos anos. Falta de gestão, falta de administração. Hoje, muitas mães e pais choram por ter perdido seus filhos, principalmente com o envolvimento do tráfico de drogas. Muitas famílias choram porque não tem uma logística para desenvolvimento dessas crianças. O que você vai fazer para combater os tráficos de drogas aqui dentro da cidade? É muito pertinente e muito importante essa pergunta, Renato, porque nossa cidade hoje vive uma guerra de facção. E as nossas crianças e jovens estão sendo perdidos para o mundo do crime. Mas eu tenho certeza que nenhum desses jovens e dessas crianças está entrando no mundo do crime porque quer, mas sim porque faltou uma oportunidade. Agora, muitos investimentos vêm sendo feitos na área da segurança e a gente precisa reforçar. Nas escolas, por exemplo, que se coloca guarda municipal, eu vou retirar os guardas da escola e colocar em equipes da ROMU, para reforçar o policiamento e colocar totens nas escolas que possam, com um simples botão de pânico, atender as pessoas que a ROMU vai estar passando perto. Agora, todos os projetos de incentivo ao esporte, todos os projetos de incentivo ao desenvolvimento de empresa na nossa cidade, para gerar emprego e renda para a nossa população, eu vou fazer. Assim foi quando eu trouxe os navios de passageiros para a nossa cidade. O objetivo era fazer a geração de emprego e renda. E assim as pessoas iam para um outro caminho, e não para o caminho do crime. Eu estive lá no Jardim, no Jardim Esperança esses dias, e uma mãe me pegou num projeto, falando a respeito de um projeto de jiu-jitsu, falando sobre a importância do filho dela, que se não tivesse esse investimento da prefeitura lá, o filho dela já teria sido perdido para o crime. E novos projetos de incentivo ao esporte, a gente vai fazer como incentivo ao Bolsa Atleta e novas escolas de diversos esportes. Muito bem, candidato. Mas como que fica, então, o teu relacionamento com o atual prefeito, se ele já está há 8 anos e não investiu? Vocês têm a máquina na mão, vocês têm o porto, vocês têm tudo favorável ao desenvolvimento de vocês. E por que não fizeram até agora? Por que vai esperar o povo estar passando por esse momento tão triste, tão difícil, que vocês já têm a máquina na mão, vocês têm o poder na mão, vocês têm a caneta na mão? E por que não fizeram até agora? Por que estão deixando isso aumentar, mães chorar, crianças perder o futuro? Porque já dava para ter feito, já dava para ter incluído mais esportes, já dava para ter incluído mais lazer, já dava para ter incluído, a partir dos 14 anos, crianças em escolas técnicas para ser futuros profissionais, porque essas crianças vão ser o nosso futuro, que vão nos substituir, eu e você, na nova geração. A nossa geração vai passar, e infelizmente a gente não vê uma política que realmente forme essa criança um verdadeiro profissional para não cair no rumo das drogas. Candidato Renato, o senhor mostra um profundo desconhecimento. O senhor conhece de carteira de motorista para as pessoas, mas de gestão pública nenhuma e da cidade nenhuma, assim como o candidato do lado aqui também conhece de colocar placa no carro, mas não sabe nada de administração pública e não enxerga aquilo que vem sendo feito. Muitos investimentos vêm sendo feitos. E a gente precisa aumentar esses investimentos e avançar. Agora, desconhecer as coisas, os investimentos no esporte, investimento em tecnologia, investimento... Obrigado, candidato. Bom, agora vamos à última rodada de perguntas e respostas deste bloco. Quem faz a pergunta é o candidato Adriano Ramos. Candidato, para quem vai a sua pergunta? O senhor tem 30 segundos. Vou fazer a minha pergunta para o Renato Manuel. Renato, nós temos um grave problema na cidade que se chama Paranaguá Saneamento. Uma empresa que maltrata a nossa população, esgoto jogado no nosso rio, água suja, valores abusivos de tarifa de água e esgoto. O que você pretende fazer para poder enquadrar essa empresa e fazer com que ela respeite o Paranaguá? Muito boa a tua pergunta, Adriano. Primeira situação, existe um contrato.
E esse contrato não se quebra tão fácil assim. Na minha gestão vai ser fiscalizado 24 horas por dia essa empresa. Por quê? Eu não tenho rabo preso com ninguém, com nada. Cada um é cada um, faz o que bem quer, o que bem entende. Porém, contratos têm seus direitos e deveres. E hoje está muito fácil de fazer a quebra de contrato da Paraná com Saneamento, principalmente por cobrar rede de esgoto e não está sendo coletado. Isso aí, muita gente está reclamando, porque pelo Código do Consumidor, essa empresa está lesando a honra do pai e a mãe de família. Isso aí, por muito tempo, já vem sendo lesionado o bolso dos parnanguaras. Eu vou fiscalizar 24 horas por dia, até que eles cometam vários agravantes que já estão cometendo e fazer a quebra de contrato. Infelizmente, hoje, precisa gestão que não tenha rabo preso com grupinhos políticos, que não tenha rabo preso com ninguém, com nada. Vimos que, na gestão passada, o senhor também esteve como vereador, né? E aí eu te pergunto também, qual é que é a herança política que você deixou no teu passado dos 8 anos que você teve? Você esteve lá, você teve o poder, você brigou, mas qual que é a herança política que foi deixado, que vai seguir de uma geração para outra? Vemos que a Paranaguá Saneamento passou nessa época e está deixando um rombo tremendo na saúde dos parnanguaras. A herança que você fala foi de muito trabalho e foi de ser a voz da população. Eu fui o vereador que mais combatia a Paranaguá Saneamento. Eu denunciei essa empresa na Polícia Federal e na Polícia Ambiental. Eu não me calei. Eu sei que Paranaguá tem muitos amigos políticos da empresa. Eu não sou amigo político da empresa. Inclusive, eu entrei com um pedido para abrir uma investigação de inquérito na Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, que tinha muitos amigos políticos da empresa, elas deixaram lá no forno, depois de ser aprovado pelo plenário, para que a gente não pudesse investigar a empresa. Inclusive, o 17º aditivo, quando o prefeito Marcelo Roque, no dia 25 de julho de 2017, numa festa no Teatro Raquel Costa, com seu vice Maranhão, eles assinaram esse termo aditivo, onde manteve os 80% da taxa de esgoto e o contrato até 2045. Eu não sou amigo da empresa. Então, esse é o primeiro passo, Adriano, que teria que ter feito. Os lugares que não está sendo coletado a rede de esgoto, no mínimo que eles teriam que ter feito é isentar a taxa. Porque pelo Código do Consumidor, tudo que você propõe em fazer, que você cobra, tem que ser executado. Direitos e deveres, é muito fácil e simples a gente entender a lógica. Então, na tua época, não era para mais ter juntado a população, trazido para dentro da Câmara, que hoje a população não vai para a Câmara, e combatido a Paranaguá Saneamento? Muito obrigado, candidatos. Então, agora temos mais 30 segundos, né, de acordo com a nossa assessoria aqui. A assessoria do candidato Adriano solicitou aí 30 segundos devidos na tréplica. É isso, candidato Adriano ou candidato Maguim? Candidato Maguim tem 30 segundos referente à troca aí, a pergunta com o candidato Adriano, que faltou. Então, o senhor tem 30 segundos para falar agora. Ao contrário, então. Realmente, o candidato Adriano tem os 30 segundos. Então, por favor, candidato, aproveitem mais esse tempo antes do intervalo. Voltando na pergunta do candidato Maguim, de nós podermos atender essa população que não está contando, agora contou. Vamos lá, vamos recomeçar então. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Muito obrigado. Candidato Maguim, nós vamos fazer o maior projeto habitacional da história da cidade de Paranaguá. Nós vamos buscar recursos do governo federal e, como repito aqui, estive com o governador Ratinho Júnior. O governador tem muito interesse em investir em Paranaguá, mas ele precisa de projetos. Quando não se tem projetos para apresentar ao governo do Estado, não tem o retorno das políticas públicas. Nosso plano de governo contempla realmente esse trabalho de poder atender essas pessoas que vivem nessas áreas de ocupação que precisam ser atendidas. Agora sim, muito obrigado, candidatos, por esse primeiro bloco do debate. Muito obrigado também a quem nos acompanha pela Band Litoral, também pela Difusora FM Paranaguá, pelo JB Litoral e pelo blog do Matraca. Então, estamos ao vivo durante este primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Um rápido intervalo para que os candidatos possam alinhar a sua estratégia com seus assessores. Nós voltamos já.
Estamos de volta com o segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Muito obrigado pela audiência de quem nos acompanha pelo canal da Band Litoral, pelo JB Litoral e pela difusora FM Paranaguá, além do blog da Matraca. Bom, do Matraca, vamos lá. Estamos aí com este segundo bloco começando, temos o mesmo modelo do primeiro bloco, então, um debate totalmente livre para que os candidatos perguntem o que realmente importa e o que eles realmente querem saber, para que o eleitor fique bem informado. Também por sorteio prévio, quem abre este bloco é o candidato André Pioli. Candidato, para quem vai a sua pergunta, o senhor tem 30 segundos. Quero perguntar para o Renato Emanuel. Renato, você é empresário, tem gerado empregos na nossa cidade, contribui, sabe de administração empresarial. Qual o projeto o senhor tem para fazer a nossa cidade gerar emprego e gerar renda para as pessoas? Primeiro passo, André Pioli, nós temos que desengessar as empresas para crescer. Eu estive em uma empresa essa semana passada e eles estão há 12 anos aguardando por licença da prefeitura para construir armazém, construir barracão. 12 anos. Isso geraria 500 empregos. Num salário de 2,5, é 1.500.000 reais que poderia estar circulando na cidade de Paranaguá justamente por falta de gestão do município, por falta de olhar para quem precisa, quem necessita. Então, hoje, temos que desengessar as empresas, temos que deixá-las crescer. Quem quer investir, quem quer comprar, quem quer vender, nós temos que mais deixar que esse povo venha trazer o progresso para Paranaguá. Infelizmente, em Paranaguá também, candidato, não é investido em escolas técnicas, onde forma, qualifica a população para o mercado de trabalho. Precisamos formar nossos jovens, nossos adultos, adolescentes, para que se tornem pessoas que venham agregar o mercado de trabalho. Todo empresário hoje tem dinheiro, tem investimento para investir mais, mas está faltando a mão de obra. Temos que qualificar em todos os segmentos para o mercado de trabalho. Vemos também, candidato, que a falha é muito grande de gestão. Paranaguá está engessado, não forma a população daqui justamente para trazer pessoas de fora para trabalhar em nossa cidade. Então está na hora de nós dar oportunidade para a nossa cidade, para o crescimento, para os nossos jovens e as pessoas que querem realmente investir aqui. Existe uma falha na gestão burocrática dos órgãos ambientais. IAT e Secretaria de Meio Ambiente também, a burocracia é muito grande. E a gente precisa vencer essa burocracia para poder fazer as empresas se instalarem na nossa cidade. Eu junto com a equipe dos Portos do Paraná, o Luiz Fernando Garcia, o nosso presidente, nós trouxemos muitas empresas para serem arrendatários no porto e trabalharem na área portuária. A gente aumentou a movimentação dos portos de 52 milhões de toneladas em 2018 para 65,5. Isso representa que muitas empresas aumentaram sua capacidade e precisaram contratar mais pessoas para poder trabalhar. Além disso, eu quero, no nosso projeto, criar a Secretaria de Desenvolvimento Empresarial, que vai fazer vencer todas essas burocracias num tempo rápido para que as empresas se instalem e gerem emprego e renda para a população. Candidato, eu acho que o senhor está meio por fora de gestão, candidato, né? Vemos que esse ranking do Porto, ele é ilusório para nós. Isso aí é grãos de outros municípios, de outros estados, que somente transitam por Paranaguá. Então, ele é momento de passagem. Paranaguá, o Porto, ele é passagem de finanças, não fica aqui. E algumas pessoas já me passaram que 94% do faturamento do Porto vai para fora, não fica na nossa cidade. Infelizmente, candidato, ficamos com a quebradeira, com a sujeira, com a destruição, e essas finanças vão para outras cidades, menos para a cidade de Paranaguá. Então, precisamos fazer investimentos para o povo daqui, formar as pessoas daqui para que haja condição das empresas contratar mais, aumentar o fluxo dos empresários daqui. Infelizmente, o trabalho do Porto é voltado ao grupo das pessoas aliado com o Porto e com a sua pessoa. Nós precisamos pensar nos outros empresários. 70% do orçamento da cidade provém da economia portuária. 70% dos empregos gerados na nossa cidade provém da economia portuária.
Nós precisamos reforçar os cursos profissionalizantes, trazer mais empresas vencendo as burocracias e gerar emprego e renda para a população dessa maneira. O candidato Renato, infelizmente, não conhece o que vem sendo feito, não conhece só aquela história do falar mal é fácil. Vamos falar mal. É igual os outros fazem. Obrigado, candidatos. Agora é a vez do candidato Galo. Para quem vai a sua pergunta, o senhor tem 30 segundos. Para o Adriano Ramos. Senhor candidato, o senhor fala muito da Paranaguá Saneamento, porém o senhor esteve como vereador durante 8 anos. Se eu não estou errado, houve uma CPI em relação a Paranaguá Saneamento. A divulgação, ninguém ficou sabendo, não veio a público de uma forma aberta e o senhor estava lá. Há uma informação, inclusive, que depois o senhor ficou falando, a Paranaguá Saneamento é linda, tem um vídeo seu, e agora o senhor é contra. Eu queria entender. O candidato está desinformado, aquele vídeo foi editado. Eu não sou amigo do Paranaguá Saneamento e nunca serei. Eu sou amigo do povo parnanguara. Quanto ao processo de investigação, o candidato traz hoje aqui, foi em 2014, abrir uma SEI na Câmara Municipal. Eu não participei da comissão, mas o vereador Dr. Adalberto participou diretamente dessa comissão como membro. O relatório da Câmara Municipal, eu quero deixar muito claro aqui, para quem defende essa empresa, para esses políticos que defendem essa empresa, de que esse relatório, a fonte do relatório da Câmara Municipal era a mesma que a empresa utilizava. A mesma. O doutor Adalberto, vereador, fez 11 emendas, tentando, pelo menos, enquadrar a empresa. Essas emendas tiveram a minha assinatura, o meu apoio nas 11. Mas os amigos da empresa Paranaguá Saneamento, na Câmara Municipal, rejeitaram todas elas. Quero dizer para o deputado, ex-deputado e candidato Galo, que nós vamos enquadrar a Paranaguá Saneamento. Nós sabemos como fazer. Inclusive, a assinatura do prefeito Marcelo Roque, lá no Teatro Raquel Costa, ele passou por cima do Conselho de Regulação, que era deliberativo, que disse não assine, porque isso é prejudicial à nossa cidade, e ele assinou. Depois eu fui na TVCI, trouxe a denúncia, e ele mandou uma mensagem para a Câmara, tirando o poder deliberativo do Conselho de Regulação e passando para consultivo, mas a assinatura dele já estava lá, prejudicando o nosso... Mas o senhor teve 8 anos para mudar essa situação. O senhor esteve lá dentro. E aqui o Adalberto não está aqui. A pergunta não é para o Adalberto, é para você, Adriano. É para Vossa Senhoria que eu gostaria de saber. Quando o senhor fala de edição, tem um vídeo aí que diz que você fala com o cidadão, com o doutor Adalberto. A Paranaguá Saneamento agora está muito bem, me atende muito bem. Eu não vejo de edição ali, mas isso poderá ser verificado. O detalhe é que o senhor está fazendo disso o seu mote de campanha. O senhor não vai conseguir mudar. Existe um contrato rigoroso. Eu estive com 3 bons juristas. Eles disseram, não tem como mexer nesse contrato. Há de se exigir uma melhoria. Mas você teve lá 8 anos, Adriano. Você olhou, agora você fala. Eu vou mudar a Paranaguá Saneamento. Comigo será diferente. Eu farei assim. A pergunta, por que você não fez? Por que você não agiu como fiscalizador? Você, em momento algum, Adriano, você demonstra no passado que você era contra. E você fala, os amigos da Paranaguá Saneamento. Você é um deles. Você era um dos amigos da Paranaguá Saneamento. Entra nas minhas redes sociais, você vai ver meu trabalho como vereador, que você não acompanhou, você não é da cidade, então você não acompanhou, mas entra lá para você ver. Quando eu falo do doutor Adalberto, é porque ele participou da comissão de investigação, eu não participei. Mas eu assinei as 11 emendas que beneficiavam a população, mas os amigos políticos da cidade, vereadores, foram contra. No segundo mandato, eu entrei com um novo processo para investigar. Conseguimos as assinaturas, conseguimos aprovar no plenário, mas o presidente da Câmara, na época, também amigo da empresa, deixou engavetado e não permitiu que eu fiscalizasse. Agora é a vez do candidato Maguim. Para quem vai a sua pergunta, candidato, 30 segundos. Minha pergunta vai para o candidato Galo. O candidato Galo parece um bom conhecedor de Paranaguá, inclusive fazendo essas perguntas aí, né? Fazendo essas afirmações. Mas ele não conta que ele está há quanto tempo fora de Paranaguá. Eu não sei nem que bairro ele nasceu, acho que nem ele sabe que bairro que é. Mas ele está bem instruído. Candidato Galo, se o senhor foi deputado e fez tantas coisas por Paranaguá, por que não nos ajudou, então, a acabar com o contrato da Paranaguá Saneamento? Eu respondo para você ou respondo para o Adriano?
Para você? Desculpe, eu achei que era você, desculpe, acho que É ventrílogo. que nem... A impressão que você é ventrílogo. É que nem agora é minha árabe, vez de falar. Tá bom, agora é minha vez de responder. Eu não gosto que bata no... De responder. Vamos retomar, por favor, o tempo do candidato Galo e peço que não tenha interferência, por favor, tá? Na sua vez você pode falar, candidato Tem que Maguinho. zerar meu tempo. 1 minuto e 30, por favor, candidato Galo. Senhor Maguinho, você e o seu mentor insistem em afirmar o Galo não é de Paranaguá, mas foi o único cabra que trouxe quase 18 milhões de reais em emendas para Paranaguá. Você tem que mandar o seu mentor, porque tem um monte de besteira que o seu mentor fez e faz, e você sabe disso. Mas ele não está em questão, Maguinho. O que está em questão é Paranaguá. O que nós podemos fazer para Paranaguá? Porque aqui, Maguinho, é o único representante que pode falar em habitação aqui entre vocês. Eu represento o governo federal. Nós poderemos arrancar com 600 casas no primeiro ano de gestão. E o próprio governador sabe eu estive como deputado, senhor Maguinho, toda a habitação que vier para qualquer lugar do Paraná sai do governo federal, vocês sabem disso. Ou quá. Agora o senhor se agarra, o Galo não é de Paranaguá. Eu não tenho que lhe provar absolutamente nada, a não ser o meu amor por Paranaguá. Você não sabe nem onde eu não tenho que dizer para você onde eu moro. O importante é que o Galo está em Paranaguá, Maguinho. Um dos grandes prefeitos de Paranaguá veio de fora do país. Outros vieram de fora, outros de fora e outros de fora. Inclusive parentes seus que vieram de fora também. Então vocês insistem em dizer, o Galo não é de Paranaguá. O que o Galo faz é por Paranaguá, é por amor a Paranaguá. O Galo é o único que pode trazer no primeiro ano de gestão, se nós conseguimos, e a doutora Patrícia, 600 casas do governo federal. Obrigado, Adriana. Desculpe, Maguinho, perdão. Olha, amanhã você aparece na rede social com a tua conta de luz e IPTU pago, lá que eu vou acreditar que você é de Paranaguá. Porque nessa eu não caio. E o meu mentor, estão falando de José Baca Filho, que falam tanto dele, que ele era isso, que ele deu aditivo, aquilo. Se quiser, eu mostro o contrato, quem assinou o contrato com Águas de Paranaguá. Foi o seu Roque, em 97. Está lá, está assinado. Eu tenho o contrato aí, se quiserem ver. Ele que começou com tudo isso aí, então ele tem que resolver, o candidato dele vai ter que resolver. Agora, uma coisa eu digo, vocês batem. Tem que estudar primeiro, para ver como que vai quebrar esse contrato. É muito difícil, mas há jeito. Eu acho que os candidatos devem ter em mente que a população reclama. Temos que ver se eles estão cumprindo. O que tem que se fazer é o órgão regulador, fazer funcionar, que era a Cagepar. E se foi extinguida nesse governo que está aí. Por quê? O que aconteceu? Aonde estão os funcionários da Água de Paranaguá? 30 segundos para o Galo aqui. Maguinho, vocês estão faltando com a verdade, o Adriano e você. Existe um contrato rigoroso, se foi A ou B que assinou, se o atual gestor assinou, ele estava com o poder da caneta. Você tem o pai dele, seja quem for, mas e o outro que você está falando, do mentor, mas o seu mentor não está aqui, pode estar espiritualmente com você. O detalhe é o seguinte, olha o que gerou Paranaguá saneamento, porque aqui existe mentira, nós temos que ser objetivo, não dá para enganar o povo de Paranaguá não, é isso. É a vez do candidato Renato. Para quem vai a sua pergunta, candidato? O senhor tem 30 segundos. Vai para o Adriano Ramos. Adriano, a gente vê muitas histórias, e principalmente um denigrindo a imagem do outro, que eu acho muito feio, principalmente você com o André Pioli e o Marcelo. Eu queria saber qual que é o grau de envolvimento de parcerias entre você, o Marcelo Roque, e a família Roque e o André Pioli. Meu envolvimento? Nenhum. Não existe envolvimento. Quando o prefeito Marcelo Roque foi eleito em 2016, eu fui reeleito vereador, eu recebi uma ligação do vice-prefeito Arnaldo Maranhão, me convidando para ir no gabinete. Fui no gabinete, conversar com o prefeito e com o vice. Me convidaram para ser o líder na Câmara Municipal. Pela experiência no Legislativo, o prefeito sabe do meu trabalho, como foi no primeiro mandato, um vereador que fiscalizou, que apresentou projetos para o desenvolvimento de Paranaguá, porque senão ele não me convidaria. E se ele me convidou é porque ele acreditou que eu seria um grande líder para ele na Câmara Municipal. Eu não aceitei o desafio, mas com todo o respeito que o prefeito municipal merece respeito, eu disse, prefeito, eu não posso aceitar, por quê? Porque eu não sou situação. A situação vai ter que concordar com tudo aquilo que o senhor vai mandar para a Câmara Municipal. E não sou oposição, nunca fui oposição, que a oposição só critica.
Durante todo o tempo que estive na Câmara, votei vários projetos importantes para Paranaguá, para o desenvolvimento de Paranaguá. Mas só que aquela minha recusa de não aceitar essa liderança fez com que o prefeito Marcelo Roque nunca mais me recebesse. Falei com ele uma segunda oportunidade na Câmara Municipal do velório do então ex-prefeito Valdir Salmão, que eu fui até ele cumprimentá-lo. Orei pelo prefeito em diversas vezes, porque o prefeito precisa dessa proteção. Mas essa política de atacar, jamais ataquei a família do prefeito Marcelo Roque ou do candidato que você citou aqui da minha esquerda, o Pioli. Candidato, infelizmente a situação não é bem assim que a gente vê o cenário na política hoje. Vocês estão querendo montar um grupo de fantoche para querer enganar o povo aqui de Paranaguá. Me desculpa, cara, mas não é bem assim. Comprova muito bem que Marquinhos Roque, irmão do prefeito, está te apoiando e o filho é candidato a vereador junto contigo. E a filha é vice do Pioli. Isso comprova muito bem, muito claro, o envolvimento de um grupo só. Então, hoje, até mesmo as pesquisas falsas que vêm sendo divulgadas aqui em Paranaguá, mostra que só aparecem vocês dois. Eu sei da minha real potencial, eu estou na rua, estou vendo quem eu sou, isso para mim basta. E sabemos que muito tempo Paranaguá vem as falhas das pesquisas frias, pesquisas falsas, porque há interesse de grupos. Não há interesse que pessoas fora do grupo partidário entrem na gestão de Paranaguá. Então, Adriano, me desculpa, cara, mas isso está muito bem comprovado que vocês são um grupo só. Está na tua cabeça, comprovado. Agora, para a população não está. Eu vou dizer por quê. Eu tenho uma relação com o Marquinhos Roque, nós nos formamos juntos, estudamos juntos, jogamos futebol juntos, e ele caminhou por um caminho na Câmara Municipal, eu por outro caminho. Sempre com respeito, porque eu respeito todas as pessoas. Se tem uma coisa que esse candidato aqui, é o respeito por todas as pessoas. E ele me chamou porque, para ele, apoiar o André Pioli seria um desastre para a cidade. Palavras dele. Somente isso. Não tenho compromisso nenhum mais com ele. Agora é a vez do candidato Adriano Ramos. Candidato, para quem vai a sua pergunta? 30 segundos. Vou fazer a pergunta para o meu candidato da esquerda aqui, o André Pioli. Candidato, nós perdemos cerca de 1,5 milhão do VAR, que é essa referência regular aluno na escola. O que você fará para recuperar esse dinheiro que nós perdemos em 2023? Para a educação, eu vou cuidar com muito respeito. Primeiro, cuidar de todas as progressões, tanto na vertical quanto na horizontal, dos nossos professores. Eu vou fazer um 13º e um 14º do Vale Saúde e do Vale Refeição. Não vou enganar o povo e os funcionários, como o senhor, que disse que vai aumentar no primeiro ano o Vale Refeição para 2.300. Não tem orçamento na cidade para isso. Eu vou investir muito nas escolas, vou fazer todos os índices de apontamentos desenvolverem, investindo no professor, na capacitação dos professores, investindo na parte técnica da escola, eu tenho certeza que nós iremos fazer a nossa educação progredir muito. E voltando um pouquinho no tema das Paranaguá Saneamento, candidato, que o senhor tanto fala, o senhor deveria falar a respeito do seu envolvimento, de fato. Porque quem criou, e um amigo do senhor que criou, que era o presidente da Comissão de Licitação da Águas de Paranaguá, foi o Adalberto Araújo, que era o vereador. E o senhor fez parte da gestão do Barca como cargo comissionado. O senhor poderia falar a respeito disso. Então, o senhor foge do assunto, querendo falar a respeito de outras coisas que o senhor também não tem conhecimento. Uma coisa é o senhor ir lá e falar, enganar mulheres para serviço, enganar professores, dizendo que vai fazer tudo aquilo que o senhor não sabe como fazer. Mas eu tenho preparo e conhecimento para cuidar da educação da nossa cidade. Preparo que preparo. Quando eu pergunto do VAR, você não responde porque você não sabe. Por isso que é importante passar pela Câmara Municipal. O VAR é um recurso do governo federal que nós deixamos de receber em 2023, porque a gestão atual não fez a consulta pública, não fez as eleições para os diretores. Você não conhece nada da cidade. Me desculpe, mas não conhece nada. Você é despreparado para essa função, porque não passou pelo legislativo. Não conhece a realidade de Paranaguá. Eu não perguntei sobre educação, falei sobre esse recurso que nós perdemos na gestão atual para fazer muito mais. Nós temos um compromisso com a educação. Nós temos mais de 2.000 profissionais do magistério municipal, e eu conversei com quase todos. Eles estão preocupados com o que pode acontecer no futuro e têm um compromisso com uma gestão será nossa,
onde faremos a consulta pública. Por quê? Porque o diretor não vai mais ficar na mão do prefeito, vai poder conduzir o seu trabalho. O 10 preparado está falando besteira novamente. Orçamento, o senhor não conhece nada. Eu fiz o orçamento da cidade, junto com o prefeito Marcelo Roque, crescer muito. Quando o Marcelo assumiu, em 2017, o orçamento da cidade era de 480 milhões. Depois da união entre o Porto e a cidade, e o Porto pagando os impostos e as empresas pagando os impostos, o orçamento da cidade está em 1 bi. No ano que vem vai ser de 1 bi 200. E o senhor está falando de 1,5 milhão que foi perdido. Quanto foi investido na educação? Muito obrigado, candidatos. Mais uma rodada concluída. Então, neste segundo bloco, agradecer a quem nos acompanha pelo YouTube da Band, pelo Band Litoral, JB Litoral, Difusora FM Paranaguá e Blog do Matraca. Muito obrigado pela sua audiência. Já já a gente volta com o terceiro bloco. Rapidinho, mais um tempo para que os candidatos possam aliar as suas estratégias aqui no debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Voltamos já. Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Muito obrigado pela sua audiência. O futuro da cidade de Paranaguá que está em jogo e os eleitores hoje podem ficar muito bem informados sobre qual candidato está mais bem preparado para cuidar de Paranaguá nos próximos anos. Neste terceiro bloco, mais uma rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Por sorteio prévio, quem começa esse bloco, então, é o candidato Adriano Ramos. Candidato, para quem vai a sua pergunta? O senhor tem 30 segundos. Vou fazer a pergunta para o candidato Maguim. Candidato Maguim, muito não foi aplicado na educação da nossa cidade. O candidato da minha esquerda aqui falou que muito foi investido na educação, mas 1,5 milhão faz muita diferença na vida das nossas crianças. Ele fala em 14º, mas nem pagaram as elevações e o piso nacional, parcelaram no carnê e não pagaram os professores. A educação nossa... Bom, veja bem, nós do PDT prezamos a educação e no nosso governo antigo nós tínhamos escolas integrais. Eles continuam dizendo que tem escola integral, mas, na verdade, essa escola integral é um depósito de criança. Não existem oficinas, esportes, está tudo jogado atrás. O traficante está lá no portão esperando a criança, porque mente vazia, oficina do diabo. Então, nós queremos resgatar esse ensino, inclusive, a nossa vice, ela é uma professora, o plano de governo dela está lá, resgatar as escolas integrais, capacitar de novo os professores, cursos aos professores, trazer novos concursos para Paranaguá, com pessoas adequadas. Tá? É uma bagunça a nossa educação. Nós hoje não temos mais a segurança de que nossos filhos vão aprender. O Brasil já está atrasado 50 anos em matemática, Paranaguá acho que está uns 80, porque é o método, é a forma que é ensinada. Os professores são ótimos, mas quem é que trabalha de uma maneira, Adriano, com pagamento atrasado, com falta de remuneração, com um monte de cargos e cargos lá, que você não sabe, um dia você chega lá, a merendeira é uma, outro dia você chega lá, a zeladora é outra, porque tudo isso foi privatizado. Nós faremos uma reforma administrativa no Executivo Municipal, vamos reduzir secretarias e cargos comissionados, nós vamos revisar os contratos, que são centenas e centenas e centenas de contratos na Prefeitura Municipal. Muitos deles são contratos que estão lá no papel, mas o dinheiro é pago e o serviço não é executado. Vai sobrar muito dinheiro, Maguinho, para a educação, para a segurança, para a saúde, principalmente para a valorização do servidor público municipal. Nós vamos, sim, com esse dinheiro que vai economizar, pagar o mesmo valor do Vale Alimentação para os servidores da Prefeitura, o mesmo valor que a Câmara recebe. Nós sabemos como fazer. Nós fizemos uma análise prévia e quero agradecer a muitos servidores municipais que nos trouxeram essas informações, inclusive
cargos comissionados que estão na gestão, mas que querem uma Paranaguá moderna e desenvolvida. Bom, veja bem, Adriano, cada um tem uma maneira de administrar a prefeitura. Eu não estou dizendo aí que a gestão é ruim e tal, eles só não sabem fazer, só isso. A gente vai dar um ar empresarial a essa gestão. E eu quero dizer para o professor que você, na nossa gestão, você vai ser valorizado. Você, funcionário público municipal, você vai ser valorizado. Ninguém vai sentar do lado de vocês, não vai saber quem é. Cargos só se for técnico, tá? Se for melhor que você. Caso contrário, fica do lado de fora. PDT. Bom, agora é a vez do candidato André Pioli. Para quem vai a sua pergunta, candidato, 30 segundos. Eu quero fazer a pergunta para o candidato Galo. Candidato, qual o seu projeto para habitação popular na nossa cidade? O senhor que foi deputado, que trouxe investimento para a cidade, e a gente precisa reconhecer tudo aquilo que foi de bom construído na época que o senhor era deputado para Paranaguá, e teve, sim, dinheiro também para a construção da ponte da Ilha dos Valadares, 1 milhão, o senhor falou, mas sobre a habitação popular, o que o senhor pretende fazer? Eu tenho uma vice chamada doutora Patrícia Hobbes, que é psicóloga e que tem uma gestão, um mestrado na saúde e também na área de habitação. Ela representa, como Galo, o governo federal. Ela é do PT, o Galo é do 40. E o melhor programa de habitação desse país chama-se Lula. Já estamos com 6.800.000 casas que foram colocadas à disposição do pobre. Porque o déficit habitacional em Paranaguá é altíssimo, por falta exatamente da inadimplência de uma própria Câmara de Vereadores de anos atrás, que nunca se preocupou em trazer habitação, de fazer uma gestão. Não houve deputado que pudesse fazer uma representação. Nós temos a condição, senhor candidato, de no primeiro ano de gestão, 600 unidades para a população de baixa renda, seguindo a mesma carteira do governo federal. Isso já está previamente acordado através da Patrícia Hobbes e do Galo, com o Alckmin, com o presidente Lula, para Paranaguá. O presidente Lula olha para Paranaguá, só que ele tem que ser provocado também, para dizer, estamos aqui. Então, o que o povo precisa? O povo precisa de emprego, precisa de habitação, precisa de saúde. Lero, lero, cococó, propostas são poucas que foram apresentadas, mas Vossa Excelência me dá a oportunidade de dizer 600 residências inicialmente no primeiro ano aqui para Paranaguá. Na ponte foi 2 milhões. Ao longo desses 4 anos, como prefeito de Paranaguá, eu quero construir mais de 5.000 unidades habitacionais. Eu vou regularizar toda a zona sul da nossa cidade, do Jardim Esperança para frente, e vou colocar lá, já conversei com o governador Ratinho Júnior, que vai fazer um amplo programa de 70.000 unidades de habitação popular no Paraná todo, e ele me colocou que em Paranaguá ele tem a disponibilidade de colocar 5.000 unidades habitacionais. Eu tenho certeza que isso vai resolver o problema de moradia na nossa cidade. Nossa cidade está expandindo, o porto está desenvolvendo, está crescendo, nós precisamos gerar mais emprego, mais renda, trabalhar também o desenvolvimento da área empresarial. E a população que está chegando, Galo, nós temos que acolher. Essa história de falar que as pessoas são de fora, quanto de Paranaguá é de fora, quantas pessoas de fora existem na nossa cidade? Nós acolhemos e damos boas condições. É isso que eu quero fazer como prefeito da nossa cidade. Um bom atendimento a todos. Essas habitações vão precisar de água, viu, Adriano? Por que água? Porque Vossa Excelência, falando de água, a regularização da água, quando foi aumentado o tempo do contrato, de 25 anos, Vossa Excelência estava lá, fazia parte da administração de um prefeito que aqui fez, foi o Baca. Você estava lá. Esse povo dessas habitações vão precisar de água também. Agora, vai precisar de uma ação firme e forte, não como aquela que você disse, estamos juntos, e foi aumentado o contrato. Bom, agora é a vez do candidato Galo. Você tem 30 segundos para quem vai a sua pergunta, candidato. Vai para o Pioli. Pioli, a questão dos TPAs. Você, como administrador do porto, os TPAs passam por um drama, podem perder a exclusividade. Nós, Patrícia e Galo, estamos lutando, apoiando os TPAs. Os TPAs estão te acompanhando, eles sabem da realidade. A sua posição na Prefeitura de Paranaguá, como vai ser esse relacionamento com os TPAs, que no porto há questões que não concordam com aquilo que você diz?
O período em que eu estive como diretor de desenvolvimento empresarial dos Portos do Paraná, as portas foram abertas para todos os TPAs, para todos os trabalhadores das empresas portuárias, e todos os apontamentos que eles nos fizeram, nós ajustamos. Tanto ajustamos que foi possível aumentar gigantescamente a movimentação portuária, por conta do que os TPAs nos orientaram. São eles os movimentadores de cargas na nossa cidade, junto com todas as empresas. Nós sempre atendemos as reivindicações e executamos. Os TPAs movimentam a nossa economia e merecem todo o nosso respeito. Em todas as lutas que eles tiveram, junto com o prefeito Marcelo Roque e os Portos do Paraná, o governador Ratinho Júnior, nós sempre os atendemos, os acolhemos e resolvemos os problemas. Agora, muitos problemas aconteceram também. Eu quero contar uma história que aconteceu lá no Sindicato dos Estivadores, algum tempo atrás, onde a maior minoria elegeu um cara que só falava mal, que só reclamava, que só falava barbaridade a respeito da gestão que passou. Aliás, apoiado pelo candidato aqui, o Rochinha. Em 6 meses foi cassado o Galo. Em 6 meses foi cassado e até hoje não conseguiram levantar as finanças do sindicato. A mesma coisa aconteceu no Sindicato dos Arrumadores, quando um presidente do sindicato contratou um administrador para cuidar do sindicato e também perdeu o mandato, teve que fazer uma junta governativa para poder administrar o sindicato. Eu não sei quem era o candidato, mas Vossa Excelência olhou para a direita, mas não pronunciou, não serei eu a dizer. Agora, o detalhe é o seguinte, senhoras e senhores. Nós estamos num debate para apresentar propostas. Eu estou me sentindo um pouco desconfortável, porque está havendo muita acusação. Chega da rua, eu acho que nós devemos mudar aqui o tom e começar a apresentar proposta. Por exemplo, apresentar proposta, eu vou falar rapidamente sobre a saúde. Apresentar um centro realmente que funcione para a saúde, para atender, em especial, as doenças raras. As crianças que necessitam de um apoio, trazer um hospital federal para Paranaguá, que isso eu posso fazer com a Patrícia Robes. Ter um hospital federal dentro de Paranaguá. Não é uma sugestão para todos que estão aqui. Vamos falar de proposta? Vamos parar de cutucar, um cutucou, me dá resposta, me dá tréplica, me dá réplica, a réplica tá. Aí os assessores correm aqui. Não, isso aqui não é briga, pô. Nós viemos aqui para apresentar proposta. Não está sendo apresentada proposta nenhuma aqui, a não ser briga, discussão. Vamos apresentar proposta para o Paranaguá. Eu quero um hospital para Paranaguá já. Isso. Não precisa ficar tão nervoso assim, Galo. Eu tenho falado de todas as propostas, em todas as falas que a gente tem colocado, eu tenho falado de propostas para os professores, para a educação, para a habitação popular. Nossa cidade vai crescer, vai desenvolver, e eu tenho propostas para todos os setores. Dentre eles, a segurança pública, o cuidado primeiro com as crianças e os jovens no encaminhamento ao mercado de trabalho. Se isso acontecer, eu tenho certeza que a nossa cidade vai prosperar. Candidato Maguim, para quem vai a sua pergunta agora, 30 segundos. Minha pergunta vai para o candidato Adriano. Candidato Adriano, os petistas se entendem, viu? Só falta falarem agora que vamos dar picanha. Aí é palhaçada, desculpe, mas aí não, desculpe, não, peraí. Ele está atacando o presidente da República. O debate aqui não é para o presidente da República. Ele está atacando o presidente, exijo. Não, por favor. Candidato tem que Galo. ter respeito, acho que tem respeito. O Lula não está aqui, ele está brincando. Olha o despreparo desse cidadão para vir para o debate. Se o senhor se sentir ofendido, o senhor pode pedir um direito de resposta e o nosso jurídico vai analisar. Antes disso, então, vamos retomar aí o tempo do candidato Maguim. Candidato, novamente, então, para quem vai a sua pergunta? A pergunta 30 segundos. vai para o Adriano Ramos. Vamos mudar para filé agora. Sobre turismo, Adriano. O que... Turismo. Tá? Nós temos que dar a mão para o palmatória. O candidato trouxe os navios para Paranaguá. Mas nós temos que dar uma sequência. Que ideias tem o senhor para a sequência do turismo em Paranaguá? Porque a Rua da Praia fica vazia, né? E ali sai o sustento de muitos paranaguaras. Excelente pergunta, candidato Maguim. Paranaguá hoje recebe os navios com os turistas aqui na cidade. Isso é desenvolvimento para a cidade, é muito importante, mas começou do final. A cidade não está preparada para receber os turistas. Inclusive, muitos desses turistas acabam não ficando em Paranaguá. E eu vou trazer aqui algo que um conhecido meu me relatou, que no carnaval deste ano, cerca de
2 milhões de pessoas estiveram no litoral do Paraná, candidato Maguinho, nas 7 cidades do litoral. Ele foi num determinado restaurante no domingo e estava deserto. Os turistas não vêm mais a Paranaguá. Os turistas fugiram de Paranaguá e hoje estão lotando os restaurantes de Morretes, de Antonina, das praias, e não vêm a Paranaguá. Nós vamos preparar a cidade, cuidar da cidade, cuidar desse conjunto arquitetônico maravilhoso que são os nossos casarios, fomentar a nossa economia, ter um roteiro para que os turistas saibam onde ir, cuidar daquela rua da praia, porque ali nós precisamos de um centro gastronômico. Já foi prometido lá atrás, não cumpriram, mas nós vamos fazer, inclusive na minha conversa com o governador solicitou de um arquiteto de renome no estado do Paraná para construir um projeto para a Rua da Praia. Então, nós vamos trazer isso na nossa gestão para que Paranaguá possa receber os turistas novamente. Nós pensamos em restaurar, através do IFAM, através da iniciativa privada, o casario de Paranaguá. Tanta história tem ali, né? Tantos escravos do Porto Antigo que saiu dali. Mas eu tive o restaurante Bob, foi um restaurante tradicional aqui em Paranaguá, modelo Danúbio Azul. E eu lembro que a gente pegava só a rebarba, como diz o Paranaguara. Pegava uns 2, 3, 4 ônibus. Tinham argentinos, uruguaios, vinha do interior do Paraná. E o Danúbio Azul ficava com a grande fatia, 20, 25 ônibus. Isso é sinal que nós vendíamos bem Paranaguá. Eu acho que hoje se vende mal Paranaguá, lá fora, as festas, inclusive, e tudo mais. Paranaguá, o turista vinha de ônibus, não vinha só de navio. É boa a iniciativa do candidato. Vamos trazer o navio, mas vamos trazer os ônibus de volta, entendendo? Novamente. É isso que eu penso para o turismo de Paranaguá. Tem muita coisa, não dá tempo de falar tudo, está lá no nosso plano de governo. Exatamente, nós entendemos a necessidade de continuar vindo os navios de turistas para cá, mas nós temos que resgatar, candidato Maguinho, o turista que mora em Curitiba, que mora em Pinhais, em São José dos Pinhais, em Araucária, em Ponta Grossa, em Cambé, em Londrina, em Maringá, que não vem mais em Paranaguá. Porque quem é que vem numa cidade, que chega numa cidade, é aquela entrada suja, escura, sem sinalização. Nós faremos uma gestão moderna, para frente, organizando e cuidando da cidade. Bom, agora é a vez do candidato Renato fazer a pergunta. Candidato, para quem vai o seu questionamento em 30 segundos? A minha pergunta vai para o Adriano Ramos. Adriano, todos nós aqui somos pais de família e vivemos uma dificuldade tremenda em relação à saúde municipal. Você, como pai de família, quais são os teus planos de governo e quem será teu secretário de saúde no teu governo? Obrigado pela pergunta, Renato. Primeiro que nós não temos nenhum secretário definido. Ainda não temos. Nós primeiro estamos disputando uma eleição, temos vários nomes, que são nomes de pessoas que têm competência, capacidade técnica, especialistas para cuidar da saúde do nosso povo. Com todo o respeito, não será uma guarda municipal, nem um boxeador, como nós já tivemos no passado. Será algum especialista para cuidar da saúde do Paranaguara. E nós vamos trazer a tecnologia, porque hoje a nossa cidade, quando você vai num posto de saúde, ou você vai na UPA, e você sai com a requisição do médico para fazer o exame, você tem que se deslocar até o João Paulo II para marcar teu exame. Depois tem que voltar no João Paulo II para fazer teu exame. Depois tem que voltar para pegar o resultado do exame. Vamos usar a tecnologia. O que é tecnologia? Quando você sai da UBS ou da UPA, um servidor vai agendar a data do teu exame, você vai lá para fazer o teu exame, e o resultado do teu exame vem aqui no teu celular. Isso é tecnologia a favor e em benefício da população. E a grande reclamação, Renato, que eu percorri toda a cidade nesse período pré-eleitoral, é a questão da saúde. Há um tempo atrás, nós tínhamos o médico atendendo algumas unidades de saúde, algumas UBSs, o pronto atendimento. E nós tínhamos o remédio que levava para casa. Hoje está tudo centralizado na UPA. Nós precisamos levar o remédio mais próximo das pessoas e colocar médico para poder atender a população. Então, candidato, eu vejo que você realmente andou bastante em Paranaguá, mas dados importantes que precisa ser visto. Hoje temos pessoas que estão há mais de 4 anos aguardando por uma cirurgia. Ainda vivemos a escravidão aqui em Paranaguá
da população ter que sair às 4 ou às 5 horas da manhã de micro-ônibus, ônibus e van, para ir para Curitiba fazer tratamentos, exames e cirurgias. Eu vejo uma espécie de escravidão. Paranaguá tem 376 anos, dá para montar um hospital municipal que atenda as demandas que o hospital regional não atende e que a UPA não atende. Nosso plano de governo é deixar pelo menos 4 postinhos 24 horas como apoio à UPA. E eu vejo que dá para ser feito. Podemos fazer mais porque a população hoje está clamando por misericórdia na saúde. Falta médico, falta especialista, falta muitos. E eu tenho já o meu secretário de saúde, que é o Dr. Marcelo Capraro, um médico especialista na cidade de Paranaguá. Uma informação importante para o candidato Renato é que falta investimento na saúde em Paranaguá. Vou trazer aqui os números. 15% do orçamento municipal, lei federal, tem que ser destinado para a saúde. Guaratuba investiu 30% em saúde. Matinhos, 30%. Pontal do Paraná, 35%. Paranaguá, 17%. Por isso que está um caos da saúde, por isso que não tem médico, não tem remédio, não tem atendimento, e a população está sofrendo. Olha, candidato, eu só vejo Já que é o foi, seguinte... candidato. Agora tivemos aí a pergunta, né, do candidato Renato, a resposta, réplica e a tréplica. No próximo bloco, a gente terá mais uma rodada de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer sempre a audiência, então, de quem nos acompanha pelo canal da Band. Lembrando que temos aí todo domingo o Band Litoral, um programa que realmente tem olhos para o que acontece aqui no litoral do estado. Também JB Litoral, Difusora FM de Paranaguá e o blog do Matraca. Muito obrigado a todos que acompanham este debate. Nós voltamos rapidinho. É o tempo só deles alinharem novamente o discurso e a gente já volta com o último bloco deste debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Voltamos já. Estamos de volta com o último bloco deste debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. Muito obrigado pela sua audiência. Este bloco terá uma dinâmica aí um pouco diferente. Nós teremos então respostas a perguntas elaboradas pelos jornalistas dos veículos que fazem parte então deste debate, da Band, JB Litoral, Difusora FM Paranaguá e blog da Matraca. A ordem da resposta foi previamente sorteada, então nós começamos este bloco com o candidato André Pioli. Lembrando e reforçando, então, durante o intervalo foi feito o sorteio. Candidato, o seu número é o 8, correto? Então, a sua pergunta é a seguinte: que medidas o senhor irá tomar para atrair investimentos e gerar empregos em Paranaguá, diversificando a economia da cidade e criando novas oportunidades para a população? O senhor tem 1 minuto e meio. Primeiro, eu acredito muito no desenvolvimento da nossa cidade. Acho que a cidade de Paranaguá é muito próspera, é uma cidade linda, muito rica e que tem um porto. Qual cidade do Brasil tem porto? São poucas. Nós temos que aproveitar a economia portuária. Nós temos que criar a Secretaria de Desenvolvimento Empresarial. Hoje tem a Secretaria de Indústria e Comércio, que nós iremos transformar na de desenvolvimento. Iremos desburocratizar todos os problemas que existem e numa única secretaria vai ter a parte de meio ambiente, a parte do urbanismo e os demais órgãos competentes para abrir empresas. Eu fiz muitas boas relações no período que tive no Porto e muitas empresas eu já trouxe. E muitos caminhos abertos eu tenho para poder trazer novas empresas que irão gerar emprego, gerar renda, trabalhar na nossa cidade e gerar orçamento para a nossa cidade. Paranaguá cresceu muito no orçamento e vem passando por uma onda de desenvolvimento grande. Tem aqueles que não gostam, que falam mal, que dizem que não existe nada, mas Paranaguá está progredindo sim. Agora a gente precisa avançar esse crescimento, continuar nesse desenvolvimento e não parar. A gente não pode arriscar no momento em que Paranaguá conseguiu fazer a política da união. Nós vivemos durante muitos e muitos anos uma política de briga, de desunião. Tem gente que só fala mal do governador, só fala mal e depois vem aqui dizer que conversou. Papo furado, mentira novamente. Nós temos que fazer Paranaguá desenvolver, eu sei. Obrigado, candidato. É a vez do candidato Galo responder agora. Pelo sorteio foi a pergunta de número 10.
Com o crescimento da cidade e o aumento da população, como você pretende melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, como coleta de lixo, abastecimento de água e saneamento básico? 1 minuto e meio, candidato. Água foi o grande mote da discussão aqui há poucos instantes, porque nós temos um contrato longo e só tem uma maneira de resolver. Grandes juristas vão ter que sentar para dizer o que deve ser mudado dentro desse contrato, como conseguir as mudanças, porque essa é a água mais cara do planeta. Isso, na gestão do Galo e Patrícia, vamos fazer uma luta, estaremos lutando para fazer esta mudança dentro da água. É a mais cara, é a pior qualidade. Teve gente que teve lá, não teve absolutamente nem um momento lúcido de mudar o que está hoje aqui. Nós somos reféns de contratos mal feitos, de adendos mal feitos, de acordos em pizzaria mal feitos, e hoje nós pagamos. Com o Galo e com a Patrícia vice, Paranaguá terá regra sim em relação à qualidade da água. Só poderemos colocar qualidade e saúde, melhorar na nossa infraestrutura, tem que começar pela água, pelo saneamento. O saneamento é ruim, é precário, e a água mais cara do planeta está aqui. Então tem que ter vergonha na cara, parar de usar moto, parar de mentir, tentar enganar o povo paranaguara. Eu vou fazer, senhoras e senhores, os caras são preparados, é o contrato mais bem amarrado do mundo. Nós poderemos tentar resolver de que forma? Trazer para a população qualidade na água, qualidade no saneamento. Começamos aí, para poder então melhorar tudo que o Paranaguara necessita nesse momento. Agora é a vez do candidato Maguim. Pelo sorteio foi a pergunta de número 2. A cidade enfrenta problemas crônicos de desigualdade social e pobreza. Que medidas concretas o senhor implementará para combater a pobreza e promover a inclusão social, garantindo acesso à saúde, educação e oportunidades para todos os moradores de Paranaguá? 1 minuto e meio, candidato. Bom, esse é o meu forte. Nós vamos dar emprego, é o que mais se precisa. Nós dando emprego na cidade, trazendo empresas para cá, mas primeiro nós vamos gerenciar, nós vamos fazer, está lá no plano de governo, o licenciamento municipal, que aí você não precisa ficar esperando essa fila, essa morosidade, como já falaram aqui, que a empresa fica 8 anos aí esperando para se instalar em Paranaguá. Aí eles vão ter que correr atrás de nós. E nós sabemos como fazer isso, porque está lá no nosso plano de governo. Você dando emprego, você traz comida para a mesa do trabalhador, ele fica satisfeito, ele fica feliz. Como vamos fazer isso? Capacitando os nossos munícipes. Como que nós fazemos isso? Nós já temos aqui silões, o Pioli sabe disso, você constrói, você traz 300, 500 peões, eu mesmo já forneço essas pessoas com pão, com refeições, com lanches, e são pessoas de fora. Nós temos aqui, nós só temos que capacitar eles, para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Bom, veja bem, a criança, a educação, vem atrás de tudo isso, tá? O pai empregado, o pai com a barriga cheia, o filho, ele vai para a escola, ele vai estudar mais, ele vai querer ser igual ao pai dele. Agora ele olha hoje para Paranaguá, quantos empregados aí, meu Deus, o meu pai desempregado, que exemplo que tem, o que ele vai querer ser? É óbvio que ele vai correr para o tráfico de drogas e para outras coisas piores aí, não é verdade? PDT, amor. Agora é a vez do candidato Renato. A pergunta é a seguinte, pergunta de número 1 pelo sorteio. Paranaguá é um importante centro portuário, mas a riqueza gerada pela atividade não se reflete na qualidade de vida da população. Como o senhor pretende garantir que os benefícios da atividade portuária cheguem à comunidade, gerando emprego e renda para todos e não apenas para uma minoria? 1 minuto e meio, candidato. Então, o primeiro passo, nós temos que trabalhar junto com as empresas, fazendo a liberação de documentação para que elas consigam operar. Há muitos anos, que nem eu citei anteriormente, uma empresa há 12 anos estava esperando liberação, e não é ambiental, é liberação da Prefeitura de Paranaguá para construir armazéns, para gerar 500 empregos. Fora as outras empresas que estão sob escravidão na cidade de Paranaguá, que por muitos anos são impedidas de prosperarem. Quanto mais impede as empresas de prosperar, é menos gente trabalhando, é menos pessoas empregadas.
E hoje, Paranaguá vive o ranking de desemprego, justamente porque não tem formação e qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho. Nós temos que investir fortemente em escola técnica, em todos os sentidos, em todos os segmentos. Todos os empresários estão sofrendo por falta de mão de obra especializada, sendo que temos pessoas desempregadas, falta a qualificação. Eu sou empresário, eu também sofro por causa disso. E muitas pessoas vêm levar currículo, mas não têm a qualificação para você contratar. Falta as escolas técnicas. Eu sei como fazer, vou trabalhar com as empresas. E outra, faturamento, 1 bilhão e 200 mil reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Me dá 2 anos para ver se eu não ponho para 3 bilhões de faturamento. Eu sei como fazer. É só deixar quem quer trabalhar, deixar trabalhar, pô. Parar de manter o povo como escravo. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Adriano Ramos e a pergunta sorteada foi a de número 5. Dada a relação entre o tráfico de drogas e a violência na cidade, qual é o seu plano para combater o tráfico e melhorar a segurança pública, especialmente nas áreas mais afetadas de Paranaguá? O senhor tem 1 minuto e meio. Falando em segurança pública, ela passa por várias fases. Primeiro, nós vamos fortalecer investimento na área de educação e colocando a escola o tempo todo, um projeto nosso, para que as nossas crianças sejam fortalecidas no contraturno e quando essas crianças estiverem jovenzinhas, elas vão conseguir enfrentar essa realidade da cidade. Eu vou só dar um exemplo muito rápido aqui. Um prefeito, quando ele assume uma gestão, caso o prefeito Marcelo Roque, quando ele assumiu lá em 2013 e se encerra agora em 2024, nossas crianças tinham 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Ele deixa a gestão, essas crianças vão estar com 11, 12, 13, 14, 15 anos. Ou um prefeito investe em educação e ele abençoa gerações ou ele amaldiçoa gerações. O que nós temos visto na cidade é cada vez mais jovens indo para o tráfico de drogas. Escola o tempo todo, investimento em educação vai fortalecer essas crianças para que elas se tornem jovenzinhos fortalecidos para enfrentar e poder resistir a essa influência do tráfico de drogas. E claro, isso passa pela nossa valorosa Guarda Civil Municipal. A nossa Guarda Civil Municipal está preparada para poder atuar, criaremos um setor de inteligência na Guarda Civil Municipal e vamos realmente investir de verdade na estrutura para que esses guardas municipais continuem se capacitando, se preparando para poder atender e conseguir combater o tráfico de drogas. Vamos ampliar e dobrar o número de guardas civis municipais nas ruas. Bom, está aí então respostas às perguntas dos jornalistas. Agora vamos para as considerações finais. Antes disso, gostaria apenas de lembrar que amanhã, neste mesmo horário, teremos o debate entre os candidatos à Prefeitura de Matinhos e, na quarta-feira, entre os candidatos à Prefeitura de Pontal do Paraná. Também temos, na quarta que vem, debate com os candidatos a vice-prefeito aqui em Paranaguá. Então, para que toda a população aí do litoral fique atenta também, coloque na agenda e não perca estes próximos encontros. Amanhã, Matinhos, quinta-feira em Pontal do Paraná, desculpe, então amanhã Matinhos, quinta-feira em Pontal do Paraná e quarta que vem é o debate com os candidatos a vice. E eu gostaria de agradecer especialmente o JB Litoral, que aceitou o nosso convite para organizar também esse debate. Um veículo, né, com a credibilidade do JB Litoral somente agrega aí a cobertura da Band nessas eleições e vocês sabem que é algo muito importante para o Grupo Bandeirantes, esse momento eleitoral, por isso que a gente faz questão, né, de sempre estar aí fazendo o máximo que a gente pode, né, nos debates e levando o máximo que a gente pode de informação para que a população decida o seu voto. Vamos às considerações finais, agradecer também a audiência que só aumenta, né, seja pelas redes sociais ou também os ouvintes que nos acompanham pela difusora FM Paranaguá. Bom, considerações finais também por ordem de sorteio. Quem começa e tem 1 minuto é o candidato Renato. Muito obrigado pela sua participação, candidato. Quero agradecer a todos por esse momento. Eu fico muito feliz por estar aqui. Para vocês verem, eu sou o único que tenho coragem de vestir o verde e amarelo, que é a nossa bandeira. Eu sou o único de direita que estive em 2018, 2022, junto com o pessoal de direita. Agora existem melancias aí infiltrados, se passando por direita, sendo que nunca estiveram defendendo sua bandeira. Paranaguá, abre o olho. Eu quero levar Paranaguá para a linha do progresso, tirada da escravidão.
frigorífico de peixe para os pescadores. Temos também tráfego de caminhões, não temos vendedores e montadoras de caminhões de carreta. Temos também a qualidade de vida da população. Temos que trazer o Hospital Municipal para Paranaguá com uma rapidez, com agilidade. Aeroporto de cargas que vai fazer o mundo olhar para Paranaguá. Desengessar as empresas com documentação para que essas empresas venham prosperar e gerar emprego. O meu compromisso é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Essa é a minha bandeira. Candidato Maguim, muito obrigado pela sua presença. 1 minuto para a sua despedida. Eu que agradeço a todos os que estão em casa também, a todos os candidatos, Adriano Ramos, Pioli, Galo não meteu a mão, Emanuel. Eu acho que quem gera emprego há 40 anos em Paranaguá sou eu. As ideias são todas boas aqui, eu acho que todos amam Paranaguá, duvido que alguém não goste aqui, mas a maneira que nós queremos trazer à prefeitura é uma maneira empresarial, uma maneira diferente. Nós queremos que a prefeitura dê lucro, esse lucro é saúde, educação, segurança para vocês, é só isso, é só a maneira, as propostas são todas meio iguais, é só a maneira de administrar que é diferente, porque aqui cada um administra da maneira que pode. O PDT, ele transforma a vida das pessoas, ele dá habitação, ele dá amor, ele dá educação. O PDT é o partido do amor, é o partido que gosta e que está preocupado realmente com você, Paranaguara. Então, não esqueça, eu peço seu voto e 12 na cabeça. Está aí, agora é a vez do candidato Galo. Muito obrigado pela sua presença, candidato. 1 minuto. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe, agradeço a todos. Houve mentiras aqui. Senhores TPAs, houve falta da verdade. Senhores que estão de olho na Paranaguá Saneamento, houve falta da verdade aqui no nosso debate. Mas é um debate para trazer para você aonde você vai escolher o seu candidato. 40, o Galo e a doutora Patrícia. Paranaguá, a cidade considerada a 7ª mais violenta do nosso país. A primeira mais violenta a cada 100 mil habitantes dentro do Paraná. Esse status quo nós podemos mudar realmente, trazendo uma delegacia aos moldes de uma DENARC. O Porto está aí e é necessário mudar, trazer o emprego e respeitar, acima de tudo, o Paranaguara. Pesquisa falsa de um lado, pesquisa falsa do outro lado, para dizer para você, ei, eu estou em primeiro. Primeiro é você, viva Paranaguá. Por isso que eu peço seu voto, 40, Galo e doutora Patrícia. Deus seja louvado. Candidato André Pioli, o senhor tem 1 minuto. Obrigado pela presença. Nós temos que reconhecer que o prefeito Marcelo Roque fez um grande trabalho na nossa cidade. Eu vou continuar e avançar. O prefeito Marcelo asfaltou grande parte da cidade. Eu vou asfaltar 100% da nossa cidade. Eu vou construir uma nova ponte entre o Jardim Iguaçu e o Porto dos Padres para tirar as pessoas daquele problema com os caminhões. Eu vou construir uma nova ponte entre a Belmiro Sebastião Marques e a Domingos Peneda para desafogar o trânsito da Bento Munhoz da Rocha Neto. Eu vou construir um restaurante popular na Ilha dos Valadares, vou construir outro na Serraria do Rocha e outro no Jardim Iguaçu. Eu quero investir muito na educação, quero investir muito no cuidado e atenção às empresas para que possam se instalar e capacitar e treinar os nossos jovens para entrar no mercado de trabalho. Eu acredito na nossa cidade. Paranaguá é a minha cidade, é a cidade que vai ser a melhor cidade do nosso país para a gente viver. E eu serei o prefeito para fazer isso. Candidato Adriano Ramos, muito obrigado pela sua presença. 1 minuto para a despedida. Obrigado, parabéns a todos os veículos de comunicação que promoveram esse debate, aos candidatos que participaram. Mas a população que mora em Paranaguá, ela já conhece os candidatos, conhece seu histórico, conhece as suas vidas. E isso que é o que mais importa nesse momento tão importante. Repito, quero dizer a você, muito cuidado com as fake news. Eles sempre trabalharam dessa forma para se manterem no poder. Estão há 32 anos e querem permanecer. Mas dessa vez, esse projeto não é um projeto do Adriano Ramos. Esse projeto por Paranaguá, para desenvolver a cidade, é um projeto de toda uma cidade. Todo um povo que necessita de mudança. Chegou o momento onde o 10 veio para poder transformar Paranaguá. Teremos um governo 10, uma cidade 10, onde a nossa gestão será de povo para o povo. Vote no 10.
Bom, muito obrigado, então, candidatos que participaram deste debate. Gostaria de agradecer também ao Instituto Superior do Litoral do Paraná por nos ceder esse espaço maravilhoso aí para a realização desse evento. Parabenizar a todos da equipe que também realizaram um evento aí com muita eficiência para que todos que estão aí nos acompanhando pudessem ouvir essas propostas. Agradecer também a Aviação Graciosa, Patrimonial Telecom, Laurita Center, Supermercado Bavaresco e a Ambier pelo apoio neste evento do debate entre os candidatos à Prefeitura de Paranaguá, um apoio importantíssimo. E agradecer a quem nos acompanhou, então, pelo canal da Band, que acompanha o Band Litoral também aos domingos na tela da Band, ao pessoal aí da difusora FM de Paranaguá, né, aos ouvintes que estavam nos acompanhando, novamente ao apoio na organização, né, do JB Litoral, veículo de muita credibilidade também, e ao blog do Matraca. Muito obrigado a todos os candidatos que participaram, muito obrigado principalmente a quem nos acompanhou, espero não ter esquecido de nada, e obrigado também a quem esteve aqui no auditório. Paranaguá com certeza ganhou e muito com este debate desta noite e não será o único até o fim das eleições. Contem então com todos esses veículos de comunicação para disseminar essas informações. Obrigado, candidatos, novamente, e até a próxima. Valeu!